Muito bem. Nesse fragmento, quem achou alguma coisa? Aqui o anti-inflamatório veio novamente com hífen, né? Então tá certo aqui. Coloquei o com isso entre vírgulas. Tá estranha essa oração aí, né? A forma como ele coordenou, não é? A entre vírgulas ajuda a melhorar um pouquinho. Que foi, parece que, se não me engano, no todo era uma repetição de novo, né? Do que ele encontrou, não lembro exatamente, mas teve uma repetição muito recorrente aí. Mas vamos pensar que esse fragmento estivesse adequado no todo, né? Vamos olhar só para a questão mais microestrutural. A inflamação é um processo profundamente prejudicial à saúde. Aqui ocorre crase, então ele marca com acento grave, porque existe aí uma questão de regência. Se é prejudicial a algo. A saúde, um sintagma nominal que vai pedir um artigo. Portanto, juntou o artigo, preposição. Na oralidade a gente junta e corre a crase. Na escrita a gente marca com esse acento grave. A inflamação é um processo prejudicial. E com isso é necessário a utilização de um produto anti-inflamatório e cicatrizante. Seria mais adequado falar assim, levando a necessidade de utilização. Aqui até o gerúndio seria até melhor do que com isso, sabe? O com isso não ficou muito acadêmico, embora não seja um problema exatamente de sintaxe, por exemplo. Mas colocando com isso entre vírgulas já melhoraria um pouco. E com isso é necessário. Aí nós temos um problema de concordância. Concordância é um problema de sintaxe, prof? Claro que é. Por quê? Porque eu digo que o núcleo do sujeito tem de concordar lá com o predicativo, neste caso. Aqui não é nem com o verbo, né? Mas também com o verbo. Se é a utilização, aí o verbo é singular. É. Se fosse as utilizações, que nesse caso não seria adequado, mas se fosse, seria que são. Mas mais do que concordar ali com o verbo, tem de concordar com o predicativo também. Porque senão o predicativo está concordando com o quê? Às vezes o verbo concorda com o predicativo, isso para o verbo ser, né? Às vezes ele concorda com o predicativo, às vezes ele concorda com o sujeito. Aqui ele está no singular, mas aí, então, o verbo só tem singular e plural. Então, não é uma questão de concordância verbal, é uma questão de concordância nominal. Então, aqui deveria ser como necessário. Com isso, é necessária, é feminino, a utilização de um produto anti-inflamatório cicatrizante, como óleo de copaíba, é necessária. Então, nós teríamos que ter um feminino aí. Essa propriedade do óleo essencial de copaíba foi legitimada através de muitos estudos encontrados na literatura. Aqui o através também não está adequado, né? Nem por meio de ficaria adequado. Foi legitimada por muitos estudos encontrados na literatura. A questão aqui, ainda que é uma questão acadêmica, da escrita acadêmica, é cuidar com a modelização do texto. O que seriam muitos estudos encontrados na literatura? Tá vago para o leitor. Para um leitor, 5 estudos já são muitos. Para outro, tem que ter 1000 estudos. Para outro, é os 166 que ele achou. Então, muitos não é um termo que se use na escrita acadêmica. O que seria mais adequado aqui? Ele indicar que é pelos estudos que ele encontrou na sua pesquisa. Então, ele poderia fazer uma retomada. Foi legitimada por estudos da literatura investigados nesta pesquisa, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Já resolveria, porque muitos é amplo e genérico. Pode falar. Acho que foi você que falou pra gente, né, tomar cuidado com os adjetivos, né, nos textos científicos. E ele usa, ela ou ele, não lembro, usa em outros momentos também, né, o bastante, muito. Isso. E aí alguém vai falar assim, mas prof, vamos sair daquela perspectiva do positivismo, que a pesquisa não tem interferência do pesquisador, porque tem. Claro que tem. Uma coisa é você ter uma interpretação, você fazer uma perspectiva interpretativista em que você, como pesquisador, se entende e se assume como parte daquela pesquisa e interferindo naquela pesquisa. Outra coisa é falar coisas genéricas que a gente não sabe do que está tratando. Então, os adjetivos, em geral, importante, por exemplo. Tá, importante para quem? Em que sentido? Ou você explica muito bem, ou o que é mais adequado, você evite esse tipo de avaliação, porque
ela é subjetiva e o seu leitor pode não acessá-la. Por isso, não porque a gente ignora que o pesquisador seja parte e avalie. O texto acadêmico é um texto argumentativo, então a avaliação vai estar ali permeando esse texto. Você tem uma tese, você defende aquela tese. Só que não precisa ser feita por meios de expedientes linguísticos aí que vão atrapalhar mais do que ajudam. Então, alguns adjetivos têm esse problema, expressões como muitos estudos. Então, é muito comum as pessoas começarem lá o texto. Muitos estudos falam que muitos estudos são esses. A gente precisa pelo menos citar, mas a própria palavra muitos é complicado, porque o que é muitos relativamente, né? Dependendo da sua régua. Então, é uma questão subjetiva que a gente deveria cuidar para não usar no texto acadêmico. Pode falar. Desculpa, seria um outro assunto, mas uma coisa que me incomodou também no texto foi que parece que repete muito a mesma palavra, né? Parece que repete toda hora óleo de copaíba, óleo de copaíba. Aí eu não sei, tipo, Isso. por mais que seja um estudo sobre o óleo de copaíba, parece que ele é repetido assim exaustivamente, né, ao longo do texto. Assim como essa questão de ser anti-inflamatório e cicatrizante. Tipo, a impressão que eu tive foi que esse texto poderia ter um parágrafo, por causa que a única coisa que a gente conclui dele é que o óleo de copaíba é cicatrizante. Sim. Como é técnico, a gente tem que cuidar para não limar demais, mas em geral, nesse texto está realmente repetitivo. Por exemplo, eu não poderia substituir aqui neste fragmento específico óleo de copaíba se eu não disse que era óleo essencial, porque uma coisa é óleo, outra coisa é óleo essencial. Então, mas se eu estou falando da mesma coisa nos dois, eu poderia dizer o óleo essencial de copaíba na primeira ocorrência e aí depois eu sim poderia retomar desse óleo, por exemplo. Ou ainda, eu não posso dizer que é medicamento, eu acho que tem um teor aí de laboratorial, mas provavelmente eu também teria um outro sintagma nominal que eu pudesse substituir. Mas ainda que eu não tivesse, eu poderia suprimir de copaíba, se nos dois casos eu estou falando do óleo essencial. Que eu acho que sim, mas eu também teria dúvidas aí, como revisor de texto, eu teria que perguntar para não fazer nenhuma confusão, porque às vezes está falando do óleo de copaíba de forma genérica e o óleo essencial de forma específica. Eu acho que tem diferença, mas também é só um achômetro, não fui pesquisar sobre isso. Se é óleo ou se é óleo essencial. Mas aí sim, ele está bastante repetitivo. Ele está repetitivo na terminologia que usa, então é um problema, sabe de quê? Que a gente vai chamar um problema de referenciação, porque você vai se repetir demais, para além da conta, ou seja, um problema de coesão textual mesmo. E aí, realmente, é um texto que a gente poderia reconstruir de uma forma que ficasse muito mais leve e sem repetição de conteúdo e sem repetição de termos também. No todo, a gente consegue perceber isso melhor. Ainda não estamos no final, tem mais um pedacinho, né? Desse modo, a partir dos resultados obtidos em pesquisas, aí parece que está repetindo o que ele acabou de falar, né? Que foi que encontrou muitos estudos encontrados na literatura. Ou se ele está falando de outros estudos que não é o que ele acessou ainda, ele deveria ter explicitado. Na verdade, não era ele, são vários, né? Então, esse texto aí, ele é resultado de várias mãos. E faltou uma mão revisora no final, né? Desse modo, a partir dos resultados obtidos em pesquisas, refere-se que este óleo é eficaz e seguro no tratamento de enfermidades cutâneas inflamatórias e é de fácil acesso à população, fator que favorece o seu uso popular. E aí, o que vocês encontraram aqui? Ai, prof, a coisa que mais me incomodou, eu acho, foi infere-se. Não sei, assim, eu achei muito errada a escolha desse verbo inferir diante da pesquisa que ele produziu, porque, não sei, né, seria algo medicinal, então é certo a gente inferir alguma coisa? Eu acho que nesse caso até seria, sabe por quê? Porque ele não fez os testes. Ele buscou outras pesquisas que fizeram, né? Digamos assim. Ah, Então, entendi. mas ele fez certo aqui, ó. A partir dos resultados obtidos, quer dizer, eu olhando aqueles resultados que os outros obtiveram, infere-se que tal coisa. Então, acho que ele usou a modalização aqui para não se comprometer com o que ele não pode de fato se comprometer. Então, neste caso, o infere-se não teria problema. Eu acho que até No é uma caso, precaução. porque ele não produziu as pesquisas, no caso, então que ele Isso. entendi. Uhum. Mas claro que ele podia ter dito de outra forma, né?
que os resultados mostram que, porque também dessa forma ele não vai se comprometer, porque é os resultados da pesquisa de literatura que ele fez, né? Vai mostrar tais coisas. Mas não chega a ser um problema esse infere-se aqui. Quem mais viu alguma coisa? Pontuação no início, prof. Antes do infere-se teria que ter uma vírgula, né? A partir dos resultados obtidos em pesquisas, vírgula. Justo. Aí tem que ter vírgula. Por que vírgula? Porque é uma expressão adverbial longa, né? A partir dos resultados obtidos em pesquisas. Então, aqui precisa ter pontuação, tem que ter vírgula mesmo. É obrigatória a vírgula aqui. Obrigatória a vírgula aqui. Infere-se que este óleo é eficaz e seguro no tratamento de enfermidades cutâneas inflamatórias e é de fácil acesso à população. Aqui eu tenho, se eu tenho acesso a, aqui tem uma preposição, né? Então, Tem que ter frase, né? faltou um acento indicativo de crase aqui. É de fácil acesso à população. Porque se eu tivesse povo, é de fácil acesso o povo ou ao povo? A gente vê que é ao povo, ou seja, tem preposição e tem artigo. Portanto, o acento indicativo de crase precisaria estar ocorrendo aí. Fator que favorece o seu uso popular. Assinalei o desse modo para mostrar para vocês o seguinte: a gente tem que cuidar no texto acadêmico com essas costuras. Nesse sentido, desse modo, nem sempre é preciso. Muitas vezes, esses elementos que a gente tenta fazer uma conexão, eles mais atrapalham e pesam o texto do que ajudam. Porque em muitas ocorrências, elas não são necessárias. Em outras, a gente ainda fica pensando, que modo que ele acabou de referenciar? Não falou de modo nenhum. E fica meio estranho nesse sentido, mas qual que é o sentido? Então, muitas vezes, limar deixa o texto mais acadêmico. É o caso aqui. Não precisa dizer desse modo a partir dos resultados obtidos, é ponto. A partir dos resultados obtidos em pesquisas, infere-se que aqui, então, só limando, você já teria uma resolução. E principalmente, mais ainda, digamos, porque se trata de um resumo. O resumo tem que ser mais enxuto ainda do que o texto acadêmico. Mas, em geral, lá no texto, no corpo do trabalho, também esses elementos conectivos, a gente tem que avaliar se são necessários. Prof, como é que eu olho isso? Leio textos bem escritos, de autores que escrevem bem na sua área, e veja se ele usa tantos elementos assim. Não é que não vai usar. Às vezes tem um assim, às vezes tem desse modo, uma relação semântica textual ali que precisa ser explicitada. Mas quando não há essa necessidade, ele vai mais seco para o assunto. Não fique com essa questão toda, acho que é muito do brasileiro de colocar esses elementos todos para aparecer. Nós temos que fazer de alguma forma a conexão. Às vezes a conexão não está no elemento conectivo. Às vezes a conexão está no conteúdo. Isso aqui está casado com o que veio antes e dá sequência ao que veio antes. Então não precisa de elementos conectivos. Beleza? Outra questão aqui que precisava ter explicitado é a partir dos resultados obtidos em pesquisas. Mas que pesquisas? Olha, veja que ele coloca genérico, né? De novo, se ele está falando da pesquisa daquele material de 166 artigos que foram investigados, tem que localizar, tem que determinar, para que não pareça que está falando de forma genérica. Então, a gente conclui aqui com a pergunta: para que aprender sintaxe? Para que aprender sintaxe? Para que professor de língua precisa aprender sintaxe? Para poder ensinar as criaturinhas que vão ser produtores de texto. Hoje a gente trouxe um texto acadêmico. Na aula passada era um texto de artigo de opinião. São textos que chegaram a ser publicados, inclusive em revista científica, neste caso de hoje. Então, para que serve sintaxe, prof? Sintaxe serve para o professor aprender e saber tratar disso com o aluno, inclusive saber o que é mais relevante nesse momento de tratar com ele. Porque eu não vou conseguir tratar tudo isso daqui, todos esses problemas que a gente trouxe, de uma forma ampla e tudo ao mesmo tempo. Não vai resolver, não é produtivo, pedagogicamente falando. Então, eu tenho que pensar o que é mais urgente neste momento. Então, a gente tem que olhar como professor de língua, saber exatamente quais são os problemas, saber tratar desse problema, não é só dizer, olha, que ficaria melhor assim. Às vezes é uma ordem textual. Aí sim, é questão de, olha, dessa forma fica mais acadêmico.
Mas vocês viram que, em muitos casos, os problemas têm nome. O início de um olhar para a sintaxe do texto, para ver como é que o texto se organiza no nível da frase, é imprescindível para que ele consiga trabalhar o nível do parágrafo. E é imprescindível que ele consiga trabalhar o nível textual, porque é a microestrutura somada que vai dar a macroestrutura do texto. Esse olhar aí, o professor de português tem que ter, não pode sair de letra sem saber o que é um sujeito, sem saber o que é um predicado, sem saber dar nome para umas coisas tão essenciais.